Irmãos, para o nosso momento de edificação pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo de número 5. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens neste livro. E hoje nós vamos ler do verso 8 ao verso 20. Assim diz o nosso Deus: Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos. Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas, comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um o bem de todo o seu trabalho, com o que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, nós precisamos muito de Ti neste momento, como já precisamos nos outros instantes do culto. Mas agora, Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor nos dê o entendimento correto desta palavra, para que o nosso coração seja ensinado pelo Senhor e nossas práticas transformadas para o louvor da Tua glória. Tu dás ao Teu povo o Teu Santo Espírito, e pelo poder dele nós pedimos neste momento, para que o Senhor faça com que estas palavras que acabamos de ler tornem-se alimento para a nossa alma e fortalecimento da nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, eu venci a idolatria do dinheiro. Eu venci a idolatria do dinheiro. Não foi fácil. E eu precisei de ajuda de alguns irmãos queridos que com muita misericórdia e paciência me amaram, me confrontaram, me ensinaram e me guiaram a honrar ao Senhor quando eu utilizava o meu dinheiro. Vencer a idolatria é o primeiro passo para vencer todos os problemas que esta idolatria pode causar na vida de alguém, tendo muito ou tendo pouco. Não é fácil reconhecer isso, mas realmente o meu coração é transformado, pois o dinheiro foi um Deus para mim, durante muito tempo. Um Deus falso, que me dava a falsa sensação de que eu estava no controle
e por isso eu tive grandes males na minha vida. Seria muito bom se todos nós fizéssemos esse tipo de reflexão e trilhassem o caminho para a destruição da idolatria contra o dinheiro. Você estava esperando eu dizer quem é que disse essa frase? Fui eu mesmo. E seria muito bom que todos nós fizéssemos esse tipo de reflexão. Porque a idolatria ao dinheiro tem trazido males sobre todas as pessoas, sobre todas as instituições, todas. Estudos mostram esta realidade. Superficialmente, é possível encontrar algumas informações que apontam para este fato alarmante. Por exemplo, no que diz respeito a pessoas físicas, CPFs. Mais ou menos 79% das pessoas estão endividadas neste ano. O número de inadimplentes beira 70 milhões de pessoas. Pessoas jurídicas, o número também é alarmante. Mais ou menos 8 milhões de empresas estão inadimplentes. Total de dívidas atrasadas das empresas, em média, pode chegar em torno de 193 bilhões. A dívida pública federal também é real. Não só pessoas têm problemas com dinheiro, mas instituições, o próprio país. A dívida pública federal gira em torno de 8 trilhões. A relação da dívida com o PIB é assim, devemos em torno de 70% daquilo que nós produzimos no país. E a projeção para o fim de 2025 é beirar os 80%. A dívida de estados e municípios também existe. Algo em torno de 700, 800 bilhões que estados e municípios devem. E um crescimento anual neste ano, em relação ao ano passado, de 17%. Outro fator interessante é que, além de estatísticas e daquilo que você já ouve e talvez conheça com maior propriedade do que a minha, é observar que na história do mundo o dinheiro serve tanto para abençoar pessoas, desde ajudas humanitárias até missões evangélicas, quanto para destruir pessoas, com guerras, por exemplo. O texto que nós lemos aqui, hoje, nos mostra que essa realidade não faz parte da nossa era exclusivamente, pois os homens sempre se relacionam mal com o dinheiro. Não reconhecem que o dinheiro é dom de Deus e pode conceder alegria aos homens durante a vida deles. Mas também, amar mais o dom do que o doador pode constituir-se em pecado e trazer grande dano, pois é como correr atrás do vento. O texto, no relato de Salomão, nos mostra injustiças e explorações. Nos mostra amor ao dinheiro, nos mostra o dinheiro que é um criador de problemas, mas que o dinheiro também pode evitar problemas. E por fim, esse texto nos mostra que o dinheiro vem de Deus para os homens. Sendo assim, e esse é o título da mensagem de hoje, mude sua relação com o dinheiro. Mude a sua relação com o dinheiro. Mude a sua relação com o dinheiro. Duas coisas nós vamos aprender. Do verso 8 ao verso 17. Amá-lo pode trazer grande dano. Então, mude a sua relação com ele. E depois, do verso 18 ao verso 20. Considerá-lo como um dom de Deus pode trazer grande alegria. Se você amar o dinheiro, você vai trazer grandes danos sobre você. Se você considerá-lo como um dom de Deus, você pode viver uma vida cheia de alegria. Dinheiro é bênção e não maldição. Assim como o trabalho é uma bênção e não uma maldição. Mas a maneira como nós nos relacionamos com estas duas coisas pode trazer sobre nós grandes e grandes problemas. Então,
mude a sua relação com o dinheiro. Por que que esse texto deve falar tanto conosco? E note, não são só os endividados que idolatram o dinheiro. Os ricos também. Ou aqueles irmãos que não são ricos, mas que também não estão endividados. São as pessoas que têm um bom domínio sobre as finanças. A idolatria ao dinheiro pode afetar qualquer tipo de pessoa, irmão. E por que eu estou ressaltando isso logo no início? É para que você não saia daqui com aqueles pensamentos que às vezes a gente sai quando faz um curso de finanças ou quando assiste um vídeo no YouTube. Ah, mas isso é só quando eu tiver desenrolado. Ah, eu preciso desenrolar primeiro para depois fazer isso. Ou também, saindo de um investimento de acima de 100 mil, é claro que ele vai conseguir uma rentabilidade dessa. Eu não queria que você saísse assim hoje daqui. O problema é anterior. O problema é anterior. Se você tem dívidas e está inadimplente, o seu problema é que você ama mais o dinheiro do que o seu Deus. É idolatria. Se você tem um bom dinheiro e é avarento, você tem problemas com Deus. Você fez do dinheiro o seu Deus. É idolatria. Se você tem dinheiro e não desfruta daquilo que o dinheiro pode te dar, você também está pecando contra o Senhor. Enquanto você, independente da sua situação financeira e do seu atual estado, se você não compreender que o dinheiro não é conquistado, ele é concedido, você terá grandes problemas. Nós precisamos mudar a nossa relação com o dinheiro. E essa mensagem vem a nós mostrar isso, porque com facilidade, meus irmãos, os homens se apropriam daquilo que não lhes pertence e exploram todos os recursos até acabar com eles, como se houvesse uma fonte inesgotável. Essa é uma das principais características que o pecado mostra para nós e está presente na humanidade desde o início. O que se viu no Éden é ainda visto hoje, a saber, pessoas usurpando o direito de propriedade de Deus e adorando as dádivas em lugar do doador delas. O Senhor é o dono do ouro e da prata, bem como de todas as outras riquezas existentes no universo. Porém, os homens agem como se fossem os verdadeiros proprietários. Pior ainda é quando os crentes passam a exigir de Deus a porção que lhes parece mais adequada. E isso ficou claro na década passada, no pentecostalismo e no neopentecostalismo. Algumas práticas ainda se veem hoje. Culto da restituição. Campanha das 7 quintas-feiras para a prosperidade. E assim vai. E as pessoas vão diante de Deus como se elas pudessem exigir algo que Deus não está vendo. Como se elas tivessem que romper os ouvidos e tirar as escamas dos olhos de Deus para que Deus as visse em situação de caridade, de caristia, melhor dizendo, e as atendesse. A teologia que ficou mais conhecida no estado de São Paulo, por uma igreja que também tem o seu templo aqui, mostrava que Deus só atendia algumas causas quando nós nos revoltássemos contra Ele. A fé da revolta. Ouvimos pastores lá em São Paulo dizerem que nem mesmo em algumas situações impossíveis, em nome de Jesus, aquela situação se solucionou. Mas sim quando aquela pessoa se rebelou contra Deus, não aceitava a posição onde ela estava. Esta é uma realidade presente desde o Éden. Digo de novo isso. O pecado, meus irmãos, transtorna a nossa relação com Deus e com as coisas criadas por Ele. O dinheiro, por exemplo, pode ser usado para grande bênção
e muitos avanços em prol da humanidade, ao mesmo tempo em que pode servir de ruína individual e destruição daqueles que são entendidos subjetivamente como nossos inimigos. E esse é o grande dilema. Esse é o grande dilema, percebido na prática, mas isso não faz parte do plano de Deus para nós. Irmãos, prestem atenção nisso. O Senhor concede riqueza aos homens com o fim de lhes abençoar. Ele mesmo ensina por meio de Jesus Cristo que nós devemos nos relacionar melhor com o dinheiro. Ao invés de servir o dinheiro como se fosse Deus, nós devemos enxergá-lo como dádiva para nós e para abençoar outras pessoas. É por isso que esta mensagem vem ao nosso coração e você precisa estar atento a ela neste momento. Nós nos relacionamos mal com o dinheiro. Há muita injustiça mesmo. E algumas injustiças despertam a raiva em nós. Muito. Tem coisa que a gente paga que nem devia pagar. Tem coisa que a gente é obrigado a recolher que nem era necessário. E as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Ao mesmo tempo em que algumas pessoas, têm o desejo de enriquecer muitíssimo. E aí, o povo sofre por causa desta ganância. Um exemplo disso é a nossa alimentação. Nós já conversamos muito sobre isso. Você precisa andar bastante e ter um bom espírito de competição e um desprendimento gigantesco para poder hoje comer um doce de leite de qualidade. Ou fazer uma sobremesa que leve leite condensado. Porque se você não tiver um desprendimento, você nem vai mais fazer isso. Comer aquele bom pudim. Eu sei que é pudim, mas eu falei pudim para dar aquela ênfase, certo? Comer este doce, qualquer outra sobremesa, é um grande desafio. Vai no mercado. Não existe mais leite condensado. E nós já passamos da fase do leite condensado com soro, com leite dessorado. Agora é mistura láctea. E seja lá o que tem. Aí o pessoal fica reclamando, nossa, eu sempre acertei essa receita, agora eu não acerto mais. O que está acontecendo? Nós temos esses dois extremos. Mas a raiz do problema é o mesmo. A idolatria ao dinheiro. A idolatria ao dinheiro. E isso também está no discurso de muitas autoridades, como se o dinheiro fosse o salvador das pessoas que são consideradas, por eles, que estão bem gordinhos, bem nutridos. Eles olham para essas pessoas e as chamam de minorias. E fazem a gente olhar para o dinheiro como se fosse a solução e a salvação daquelas pessoas. É isso. Desde quando? Desde o Éden. Nós precisamos mudar esse nosso relacionamento com o dinheiro. É provável que você esteja enfrentando alguns desafios por amor ao dinheiro, mais do que ao Senhor. Sendo assim, mude a sua relação com o dinheiro. E a primeira coisa que Salomão destaca para nós é: se você amá-lo, você vai trazer grandes danos para você. Amá-lo pode trazer grande dano. No versículo 8, Salomão começa então a dizer sobre as injustiças, roubo de pobres e opressão a eles, e a troca da justiça pela injustiça em alguma província. Se você vir isso, não se assuste. Não te maravilhes. E Salomão não conhecia o Brasil. Mas o conselho dele serve para hoje. Essa semana caiu mais um. Investigado, desvio de verba. E assim nós vamos. Não há mais novidades nisso para nós.
O que ocorre, meus irmãos, é que a terra foi criada por Deus para o proveito de todos, diz o verso 9. E até mesmo o líder tem o direito de tirar da terra o seu próprio sustento. Mas não cabe injustiça, opressão e nem roubo. Aliás, é isso que o Senhor requer do povo de Israel há muito tempo. Eis o que o Senhor requer de ti, que pratiques a justiça, que cuides do órfão, da viúva, do estrangeiro. Que ame ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Não se maravilhe. A palavra pode ser traduzida por uma expressão que a gente não usa mais no português, na língua portuguesa moderna, que é estar estupefato. Boquiaberto, talvez seria um sinônimo. E às vezes a gente fica mesmo, né? Cadê o dinheiro do INSS? Uma situação tão bem montada que gerou um grande dano. E quem está no mais alto, essa semana você deve ter visto que conseguiram mapear toda a estrutura do desvio. E aí o responsável diz: a última estrutura é política. Será que nós vamos ver eles conseguindo acessar essa última estrutura? Mas já foi identificado que está ali. Se você olha para o texto, nós estamos vendo a mesma coisa que Salomão disse há muito tempo. Há opressão e não te maravilhes com isso. Há injustiça, há roubo, não te maravilhes. Por quê? Quem é alto tem alguém acima dele que é mais alto e tem alguém que ainda é mais alto. O problema é achar quem é o primeiro e resolver essa situação. Então, não te maravilhes. Mas continuando a falar sobre isso, ele direciona o nosso olhar para o amor ao dinheiro. Veja o versículo de número 10. Quem ama o dinheiro jamais se farta dele. Jamais se farta. E aqui a ideia deste verbo é uma ação de continuidade mesmo, sem nenhuma interrupção. Essa pessoa não para. É um buraco sem fundo. Quem ama o dinheiro jamais se farta dele. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Você pode ganhar 40 mil reais, 70 mil reais e estar com problemas. E o problema não é o recurso que se dá. O problema é amar o dinheiro. E tem hora que a gente precisa de pessoas muito amadas e que amam o reino de Deus e nós, como seus irmãos, chacoalhar a gente para mostrar que o problema não é recurso ou a falta dele, mas o amor ao dinheiro. E depois de ter este som como um alerta nos seus ouvidos, você precisa ficar sempre vigilante. Porque já foi identificada uma inclinação pecaminosa no seu coração. Vencido o inimigo, confessado o pecado, o Senhor nos restaura. Não é isso que a Bíblia nos diz? Humilhai-vos, pois, perante a poderosa mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. O problema é o amor ao dinheiro. Quem tem muito, quem tem pouco, vai se enquadrar neste versículo. E vai começar a reclamar, por exemplo, da empresa. Ah, mas eu ganho pouco. Mas por que ganha pouco? Ah, porque assim, ó, tá assim, é assim. Aí vai conversar, e o chefe tem que ir conversar com o pessoal em torno dele. E aí vai sendo descoberto que já pegou empréstimo com um, com outro colega, não sei. O problema não é a empresa. O problema não é a empresa. E lá no início, você aceitou aquele contrato. Pastor, mas aí não teve... Nós estamos falando assim, ó, pastor, acordo coletivo não foi respeitado, nunca teve, o salário está congelando. Esse é um outro problema, que tem a ver com o direito, a opressão. É isso. Vê como Salomão encapsulou as duas ideias aqui.
Porque tanto aquele que é o rico, quanto aquele que não é rico, e quanto aquele que é pobre, se amar o dinheiro, terá problema. Esse é o ponto. Mas veja só o versículo de número 11, porque onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. E vai avançando dizendo que o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, é doce. Porque ele está em contentamento com aquilo que ele tem, vindo das mãos de Deus, e não olhando só para a empresa. Porque, de fato, é um grande dilema e é um grande desafio. Ver que, às vezes, em algum lugar de trabalho, você não tem ferramentas boas para trabalhar e o patrão anda de carro importado. Isso é mesmo um negócio que causa ira. Não tem segurança nenhuma no local de trabalho, mas o chefe está todo dia viajando para o exterior. Você fala assim, não, isso é muito injusto. E é mesmo. E é mesmo. Mas nós, como trabalhadores, seja em casa, seja numa empresa própria, seja servindo em alguma empresa, ou também em alguma situação de prestador de serviços, nós temos, meus irmãos, que olhar o trabalho como uma bênção e o fruto desse trabalho como uma bênção vinda do Senhor. Assim, até mesmo o nosso sono será doce. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. E principalmente se ele amar o dinheiro e amar a abundância, a cabeça dele está sempre, o tempo inteiro. Tempo inteiro. Será quanto que rendeu hoje? Não, olha, senão... Aí vem as pressões, inclusive em algumas leis do nosso país. Acha que não? Por que alguma coisa passa assim, no Senado, no Congresso? Passa rápido. Alguns assuntos são motivados por dinheiro. Não por propina, mas porque alguém vai perder muito dinheiro se aquilo não for resolvido rápido. E aí acontece. E por que alguns assuntos são lentos para resolução? Porque alguém vai perder dinheiro se aquilo for resolvido. Essa é a grande tristeza do mundo, motivado pelo pecado. Se nós, crentes, não mudarmos a nossa relação com o dinheiro, nós traremos grande dano. E é isso que Salomão está enfatizando aqui. E agora ele repete no verso 13 e no verso 16. Eu vi um grande mal debaixo do sol. Um grande mal. Primeiro deles, riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Vai acumulando, acumulando, e aí tem um momento de desventura ou má aventura. E aí toda a família sofre. Toda a família sofre. E isso pode acontecer com quem tem pouco dinheiro também. Uma grande aventura financeira pode trazer um dano para muitos e muitos anos naquela família, deixando de estar suprida nas necessidades, porque um passo maior do que a perna foi dado. Para quem ganha mais, a verdade é proporcional. Mas veja como Salomão vai amarrar essa história com relação à família. Veja, o filho que gerou nada vai receber. Acumulou, acumulou, acumulou. Deu um passo errado, deixou toda a família desassistida. E por quê? Por causa do amor ao dinheiro. E o pior do que isso, é esse desejo de acumular e de fazer grande o seu nome, não conseguir fazê-lo escapar do seu fim. Como saiu do ventre de sua mãe, assim voltará, indo como veio. De novo, no versículo 16. Qual é esse trabalhador? Os seus dias são um enfado. Assim como ele veio, ele vai, sem poder ter
proveito daquilo que ele trabalhou. E nós vemos, lá na nossa cidade, lá perto da nossa cidade, de São Paulo, uma vez inauguraram aqueles cemitérios verticais. Acho que aqui não deve ter, não sei. Mas é um negócio assim, suntuoso mesmo. E é bem frequentado. E uma vez a gente precisou ir por causa de uma família da igreja, não era membro, mas por causa da família que era membro, a gente foi num ofício fúnebre naquele lugar. E a gente olha aquela situação, a gente fala assim, gente, quem passou por cremação, aquelas urnas maravilhosas, requintadas. Para quê? Se você entra aqui, no crematório que tem, é semelhante. Não é tão gigantesco, mas é semelhante. Está ali. Quando a afeição é ainda maior, tem uma fotinha do lado. Para quê? Se você anda nos cemitérios da capital de São Paulo, os mais antigos, também há jazigos muitíssimo suntuosos, que custaram muito dinheiro. Para quê? É enquanto se tem vida que nós devemos aproveitar aquilo que o dinheiro pode nos dar. Enquanto estamos em vida. Mas se nós amarmos o dinheiro, nós vamos viver como se estivéssemos mortos. Em alguns casos, principalmente de descrentes, vão proporcionar a própria morte para fugir da realidade de que depois de trabalhar tanto, não tem nada. É possível que você esteja enfrentando alguns desafios por amar o dinheiro, mais do que a Deus. Então mude a sua relação com o dinheiro, visto que amá-lo pode trazer grande dano. Mas também a segunda coisa, e graças a Deus por isso que tem a segunda coisa nesse texto, considerá-lo como dom de Deus pode trazer grande alegria para a gente. Veja a partir do versículo 18. O dinheiro, meus irmãos, é um dom de Deus, e ele concede a porção devida a cada um, segundo a sua sabedoria, para o cumprimento de seus propósitos eternos. Quando nós compreendemos que o dinheiro não é conquistado, mas é concedido, nós mudamos a maneira de nos relacionar com ele. Vê, na lição anterior, Salomão viu 2 males. 2. E aqui ele vai dizer que ele viu algo bom. Olha só no versículo 18. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias de vida que Deus lhe deu. Tem vida para trabalhar? Foi Deus que deu. E é uma bênção, e nós já falamos disso aqui antes em Eclesiastes, se divertir com o fruto do trabalho. Tem gente que acha que folga é pecado. E aqui eu não estou falando para aqueles maridos que na folga têm que fazer coisas que estão atrasadas em casa, tá bom? Que a gente acha às vezes que as esposas estão fazendo a gente pecar. Não estão, não. É você que tem que resolver as coisas. Minha lista está lá. Está acabando, mas está lá ainda. Tá bom? Logo a gente termina. Mas a folga é para descansar. Para descansar. É para ir andar ali na beira da praia. É para não fazer nada, é para dormir até mais tarde. É para tomar um café mais tarde mesmo. É para assistir alguma coisa que você não tinha assistido. Se você trabalhou, a folga é para descansar. Quem inventou isso não foi nenhum acordo coletivo, nenhum sindicato. Foi o Senhor. Porque em 6 dias ele fez toda a sua obra e no 7º ele descansou. É um ordenamento criacional. Não descansar é pecado. Então, nós precisamos desfrutar daquilo que Deus deu. A primeira coisa é a vida.
E a vida já é esta porção. A vida é a porção, diz o pregador no verso 18. E quanto ao homem a quem Deus concedeu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Ser rico não é pecado. Almejar ser rico também não é pecado. Onde está o pecado, irmãos? Amar o dinheiro. É a porção. E invejar os ricos. Como tem uma linha de pensamento aqui no nosso país que acha, né? Que os ricos que são os maus. Vocês viram que eu levantei essa mão aqui, né? Que eles são os ofensores, que eles não deveriam ter assim, eles estão, né? Eles deveriam conceder mais direitos para as outras pessoas, porque é a porção que Deus deu a eles. E eu sei que muitas vezes, principalmente para aqueles que não são crentes, Deus concede essa porção para a ruína deles. Mas ainda assim, se nós não compreendermos que todas as riquezas vêm de Deus para os homens, nós estaremos olhando para a questão do jeito errado. Se você hoje tem esta situação financeira, que eu não estou falando dos problemas, estou falando da quantidade de dinheiro que entra na sua casa. É a porção que Deus te deu. Pastor, mas não está legal. Por que não está legal? Ah, tem essa aqui, tem essa coisa aqui, tem essa pendência. Voltamos para o mesmo lugar. Talvez você esteja amando o dinheiro mais do que a Deus. É melhor reposicionar o coração para que você tenha as suas práticas remodeladas e assim você viva com contentamento. Você não terá contentamento financeiro se você continuar amando o dinheiro. O que é que o Senhor Jesus nos diz? Veja só, em Mateus capítulo 6. Mateus 6:19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São as lâmpadas, os olhos, as lâmpadas do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? E o apóstolo Paulo retoma essa ideia quando escreve a sua primeira carta a Timóteo, a gente leu na liturgia. Tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos contentes. É o dom que Deus nos deu. É que às vezes nós amamos tanto dinheiro que começamos a invejar quem tem uma condição diferente da nossa. Ou cobiçamos aquilo que não podemos ter. E assim, grandes males vêm sobre a nossa vida. Veja só como termina esse texto. O Senhor, versículo 19, conferiu riquezas e bens, e deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Porque esta pessoa não se lembrará muito dos dias da sua vida,
porquanto Deus lhe enche o coração de alegria, contentamento, descanso, sem ansiedade. E aí nós vamos poder viver com tranquilidade a vida que Deus nos deu, quando nós estivermos com os nossos olhos postos no Senhor e usando bem os recursos que Ele nos dá, não amando o dinheiro em lugar do nosso Deus. Os ensinos do Senhor Jesus são muito categóricos quanto a isso. Até mesmo naquele dia em que a viúva foi contribuir no templo, ele olha para aqueles homens e diz: ela deu tudo o que possuía. E a gente já estudou esse texto. Eram moedas de latão, de baixíssima qualidade e, consequentemente, de baixíssimo valor. Ao passo que aqueles que tinham uma melhor condição davam apenas do que sobrava. O Senhor Jesus foi enfático em dizer isso. Inclusive pagando tributos, ele fez para que todos vissem o que era a parte do evangelho e como nós devemos nos relacionar com o dinheiro. É curioso, meus irmãos, porque nós olhamos mal para esta situação. Em muitos lugares, ainda hoje, tem o grande pensamento de que o crente não pode ser rico, porque aquela riqueza, e aqui eu estou chamando de riqueza o quê, irmão? Ter uma sobra, ter as contas todas em dia, já tá bom. Aí é riqueza no Brasil, né? Tudo em dia e sobra. Ó. E poder nas férias fazer uma viagem, sem voltar enrolado. Isso aqui é riqueza. Tá bom? E é mesmo. Vamos lá. Riqueza. Às vezes a gente olha para aquilo achando que a pessoa, aquilo é fruto de coisa ilícita. Para alguns a gente até brinca com isso. Né? Ah, você está vendendo... Você entrou para o movimento. A gente brinca às vezes assim, né? É possível, não dá. Mas, meus irmãos, nós não podemos olhar assim. O Senhor nos dá a nossa porção. Nós precisamos corrigir o nosso olhar para o dinheiro. E sabe de uma coisa? Deus é o dono do ouro e da prata. Quando você tem o seu coração correto em relação ao dinheiro, ele pode te dar muito mais do que você pensa ou pede. Mas muitas vezes os crentes também foram ensinados a olhar nessa perspectiva errada. O filho de Deus, que é filho do dono do ouro e da prata, não pode ser pobre. Pobreza é igual a pecado. Tem gente que ensina assim. Prosperidade, ascensão pessoal, é isso. Seja rico. Ok. Mas não é isso que a Bíblia diz. Então, eu queria que nós pensássemos em 3 coisas para serem aplicadas para nós. Mude a sua relação com o dinheiro. Amá-lo pode te trazer grande dano, mas considerá-lo como dom de Deus pode trazer grande alegria. Então vamos lá. A primeira coisa, seja fiel. Seja fiel ao Senhor. O dinheiro é um dom de Deus. Um dom que Ele nos concede e requer que respondamos com fidelidade. E o que nós podemos entender por fidelidade? Pagamento das taxas e serviços. Pagamento daquilo que você adquire em dia. Pagamento de tributo. Não, mas pastor, mas aí a carga... Então dá um jeito de mudar. Sonegar você não pode. Não, mas Deus vai entender. Não vai. Vai não. Porque antes disso a Receita vai te achar. E aí você vai ter grandes problemas. Sabe aquela declaração do imposto de renda? Que faltou um negocinho. Isso te gera um... E o orçamento que estava
Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Aquela coisa, e eu não soneguei. Não soneguei, Deus sabe. Mas caí na malha. E aí tive que pagar e não fui restituído. Certo? Qual foi o valor da prestação, irmãos? Exatamente o que não podia ser. Aquele olhar para aquele valor que eu falei assim, graças a Deus, o ano que vem, esse dinheiro aqui, ele vai sobrar. Toma. E o Senhor vai lidando com o nosso coração assim. Você é crente. Você precisa considerar a sua submissão às autoridades também. A gente sabe que é horrível. A gente sabe. E vai piorando. Vai piorando. Já até disseram aí, mudaram as taxas do café, essa semana vai liberar um pouco. Alguém já veio com aquela mensagem para derrubar todo mundo. Vai ficar pior para o brasileiro. Não tem saída. O que é pedido do crente? Seja fiel. Seja fiel no pagamento das suas contas. Provérbios 30 é um bom texto para a gente ler agora, rapidamente. Palavras de Agur, versículo de número 7. Diz assim: 2 coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Primeira delas, afasta de mim a falsidade e a mentira. E a segunda delas, e é essa que eu queria destacar, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Dá-me o pão que me for necessário. Às vezes Deus está abençoando o seu negócio. E você está indo bem demais. E aí, do nada, cai um disjuntor na sua cabeça que você fala assim, que legal esse dinheiro, vamos produzir mais. Aí você para de ter o seu momento devocional, você para de vir à igreja, você para de ter relacionamento com o Senhor e acha que a tua riqueza vai te levar para o céu. E é aí que você cai. Em nenhum momento você pode abandonar a fidelidade ao Senhor, estando bem ou estando mal. Muito mais do que isso, seja fiel na sua resposta ao Senhor, nas contribuições que você dá para a casa dele. Dízimos, ofertas. É inaceitável um crente ser remisso em ofertar ao Senhor. É inaceitável. É inexplicável. Porque o dinheiro não pertence àquela pessoa. Veio de Deus. Será que não entende? E sabe, irmãos, às vezes não quer entender. Mais do que isso, é uma falta de fidelidade nos votos que você fez. Porque em se tornar membro da igreja, você prometeu manter a igreja também financeiramente. Entra na igreja, dá uns 2 meses de dízimo e desaparece. O pastor está deixando para cobrar agora? Não, só estou falando que o texto está ensinando. Até porque eu não fico andando atrás de pessoas por causa de dízimo. Irmãos, é fidelidade ao Senhor. E pode ter a certeza que você não é alguém, se você não é alguém liberal em ofertas, em dízimo, é porque você está prendendo o seu coração no dinheiro, naquele valor específico, que o seu coração enganoso te diz, se você entregar o dízimo, é sempre assim, se você entregar o dízimo, vai faltar esse mês, aquela situação vai acontecer, não pode, não dá, resolve primeiro, depois você dá o dízimo. Assim, às vezes olhando para a conta no celular, fazendo cálculos. Esse tipo de reflexão não deveria existir para o Filho de Deus, porque tudo que você tem vem das mãos dele.
Ah, pastor, mas aí tem. Aí, irmão, a gente pode ficar o domingo inteiro dando objeções aqui e refutando cada uma delas. Porque em todas estas objeções, o problema é o mesmo, o amor ao dinheiro. Você não pode administrar a sua bênção, aquilo que você vai entregar nas mãos do Senhor. Assim também pode haver problemas quando os administradores amam o dinheiro. E isso vai trazer problemas para a igreja, e nós sabemos que isso acontece. O problema é o amor ao dinheiro, de quem contribui, de quem administra. Se nós olharmos para o Senhor, amá-lo e vendo quantas bênçãos ele derrama sobre nós, nós vamos nos relacionar melhor com o dinheiro, vamos nos alegrar naquele valor que o Senhor nos dá e vamos poder produzir mais frutos. E sabe de uma coisa? O Senhor vai derramar bênçãos sem medida sobre nós. Nunca vai faltar. Mas para quem idolatra o dinheiro, essa mensagem não entra nos ouvidos e muito mais desce para o coração. Então, seja fiel ao Senhor. Segunda coisa, seja prudente. Planejamento financeiro é necessário, mas, diferentemente do que alguns têm dito, ele não salva. Nós temos muitos cursos, ótimos cursos, ótimos. Eu fiz 2 e gostei demais de fazê-los. É muito bom mesmo, que dá uma quebrada assim na sua visão de mundo. Ótimos cursos, pessoas que administram bem o dinheiro, irmãos aqui, que são um exemplo de administração financeira, que você pode encostar, que você pode aprender com eles. Seja prudente, seja prudente. Precisa guardar dinheiro. Não pode gastar mais do que ganha. São expressões que a gente escuta da avó, mas quando a gente ama o dinheiro, a gente não dá a mínima para elas. A mínima. E os nossos irmãos reformados têm uma tríade muito interessante que a gente deveria falar dela de novo. Trabalho, poupança e frugalidade. Trabalho, poupança e frugalidade. Você trabalha porque recebeu este dom de Deus e esta bênção de trabalhar. Você poupa, e esta poupança serve para você e para os outros. A poupança serve para a bênção dos outros também, não só para você. E alguns irmãos têm uma carteira diversificada que eu acho muito maravilhosa, mas uma dessas carteiras não tem o ajudar o próximo. Está lá rendendo. 100% da Selic, a Selic está boa, né? 15%, não vai baixar. É assim. 100%, 105% do CDI. Mas não tem aqui um irmão. Mas sobre isso eu falo daqui a pouco. Trabalhe, poupe para você e para os outros e usufrua daquilo que você poupa. Do que vai adiantar você colocar um investimento de tudo que você tem no Tesouro Direto para vencimento de dezembro de 2135 e você não estar mais vivo? Ou você fazer um investimento de grande monta em uma letra, alguma coisa que vai assim, ó, você só pode tirar daqui 2 anos. E você passar um aperto lazarento. E não querer mexer para não ter que pagar imposto de renda. Veja como são várias as ramificações da nossa idolatria. Trabalhe, poupe para você e para os outros. Invista também, é importante investir. Eu mesmo e o pessoal da minha faixa etária, nós não vamos aposentar nunca. 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 Então, alguma coisa tem que acontecer. A gente tem que se prover de alguma forma. Alguma hora pode acontecer alguma coisa. E aí, quem que vai correr atrás? Seja prudente. E por fim, seja fiel, seja prudente e seja generoso. É importante auxiliar pessoas. A sua poupança, como eu disse agora,
serve para isso. Peça ao Senhor em oração para receber oportunidades de ofertar a alguém ou a alguma causa. Talvez você já faça isso e Deus te abençoe. Continue. Talvez você veja situações ao seu entorno e quer ajudar. Deus te abençoe. Mas talvez você fale assim, não, pastor, eu sempre quis ajudar, mas não sei como, não sei, tem alguém precisando. Às vezes a gente não sabe dessas informações. Então, ore. E nós já vimos algumas maravilhas maravilhosas acontecerem. De orar e o Senhor apresentar aquela demanda na sua frente. E aí você vai estender a mão àquela pessoa que está precisando. Seja generoso. É importante. Peça ao Senhor estas oportunidades. Ore para que você tenha a certeza de estar fazendo a vontade do Senhor. Sempre há alguém precisando. E nós podemos responder à porção que Deus destinou a nós, endereçando algum recurso àqueles que estão precisando. Pense nisso. E você vai conseguir ter uma nova dinâmica de vida, mas somente a partir do momento em que você deixar de amar o dinheiro e passar a honrar o Senhor por saber que tudo que você tem vem das mãos dele. Lembre-se de Davi, quando viu todas aquelas contribuições para a construção do templo, ele ora, e a gente canta um pedacinho dessa oração aqui. Ele fala assim: toda a riqueza e o poder vem de ti. Tudo vem das tuas mãos. E nós, como que com as tuas próprias mãos, te damos. É provável que você esteja enfrentando alguns desafios por amar o dinheiro mais do que a Deus. Sendo assim, mude a sua relação com o dinheiro, visto que amá-lo pode trazer grande dano. No entanto, considerá-lo como um dom de Deus pode trazer grande alegria. Seja fiel, seja prudente, seja generoso. Vamos terminar lendo Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 10 em diante, diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Vamos ler todos juntos o verso 13? Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, eu venci a idolatria do dinheiro. E assim consigo ficar alerta para os tropeços. Mas também saberei como responder quando novos tropeços acontecerem, se eles acontecerem. Eu espero que você também vença essa idolatria, se você tem esse tipo de problema. Você que não tem problemas em amar mais o dinheiro do que a Deus, esteja pronto para auxiliar pessoas, a discipulá-las nesse sentido, de levá-las ao conhecimento da palavra, assim como fizeram comigo. É possível. E é mais abençoador amar mais a Deus do que qualquer outra coisa. Hoje eu sei, como Paulo sabe, guardadas as devidas proporções, que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Que Deus nos abençoe.